Salmo 44, versículo 3. Por enquanto a gente vai ler só um versículo, tá? Salmo 44, versículo 3. Pois não foi por sua espada que eles conquistaram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua mão poderosa e o teu braço e a luz do teu rosto, porque te agradaste deles. Amém? Por enquanto, só esse versículo. Vamos orar. Senhor Deus, fala conosco através da tua palavra santa, ministra os nossos corações. Ó Deus, nos ensina e vivifica a nossa vida. Me abençoa, Deus, na condução, ó Deus, dessa mensagem, e que o nome do Senhor seja exaltado. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite eu quero profetizar a vitória sobre a tua vida. Amém? Olha aí. A Nova Vida também prega a vitória, irmãos. Nós também cremos num Deus de vitória, amém? Num Deus que tem prazer em abençoar o seu povo. Num Deus que caminha junto do seu povo. Ele adestra as nossas mãos para a batalha. E nós percebemos, como disse aqui o salmista, que a vitória, ela não vem das nossas mãos, mas a vitória vem das mãos do Senhor, das mãos poderosas do Senhor para a nossa vida. Eu creio num Deus que nos dá vitória nos nossos estudos, nos dá vitória na nossa vida profissional, Ele nos dá vitória no casamento, Ele nos dá vitória na vida espiritual. Mas é importante perceber que a vitória de Deus, ela está ligada aos propósitos soberanos de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos olhar um pouquinho para o passado do povo de Deus. Deus deu vitória a Israel no Egito. Por que Deus deu vitória ao seu povo no Egito? Primeiro porque Deus ouviu a oração do seu povo. Diz lá que eles estavam sofrendo com a escravidão e com aquela angústia toda, e eles clamaram ao Senhor. E Deus ouviu o clamor do seu povo e os livrou da escravidão do Egito. Esse clamor chegou aos ouvidos do Senhor, e o Senhor levantou a Moisés como libertador do povo de Israel, e eles então foram libertos, saíram do Egito daquele momento de escravidão. Por quê? Porque Deus tinha um propósito para aquele povo. Deus tinha um propósito de libertar o povo da escravidão e levar aquele povo para uma terra da promessa que o Senhor tinha dado a eles. Deus tinha o propósito de estabelecer aquele povo num outro lugar, onde eles iriam se unir como nação, onde eles iriam testemunhar o amor de Deus, onde eles iriam glorificar a Deus e dar testemunho para os povos ao seu redor de que só o Senhor é Deus. Deus tinha um plano para dar uma vitória a esse povo. Então, duas coisas que nós já podemos perceber, se queremos entender como ser vitoriosos na presença de Deus. Uma é que nós precisamos orar. Sem oração não há vitória. Amém? Se nós queremos ser vitoriosos em qualquer área da nossa vida, nós precisamos orar. Nós precisamos bater na porta, nós precisamos clamar, nós precisamos chorar aos pés do Senhor e crer que Deus pode agir, que Deus pode fazer um milagre nas nossas vidas. E nós precisamos entender também que Deus é um Deus de propósito, e que Deus tinha naquela situação, por exemplo, esse exemplo que eu estou dando, um propósito para esse povo, que eles saíssem do Egito. Não era para eles ficarem no Egito. José foi para o Egito porque faltou comida onde eles estavam. E por faltar comida onde eles estavam, Deus levantou José como um salvador para a vida dos seus irmãos, para a vida do seu povo. E lá no Egito ele foi levantado como governador, e eles então foram para lá, conseguiram alimento. Mas o que aconteceu? Eles se acomodaram no Egito. Não era essa a vontade de Deus. O Egito não era o destino final deles. Havia uma promessa feita.
lá atrás. A Abraão, que continuou em Isaac, que continuou em Jacó, e que era uma promessa para os seus filhos também, de que eles deveriam ir para uma terra que o Senhor daria a eles. Essa terra era o Egito? Não. Mas mesmo assim, mesmo tendo tomado decisões que colocaram eles naquela situação, eles clamaram ao Senhor e Deus ouviu a sua oração e os livrou da escravidão no Egito. Então é preciso entender que vitórias vão chegar à nossa vida através de oração e vitórias vão chegar à nossa vida através dos propósitos soberanos de Deus. Amém? Mas isso não significa que nós vamos cruzar os nossos braços e ficar esperando cair do céu. Para ter vitória, meus irmãos, na nossa vida, nós precisamos lutar. Nós precisamos fazer a nossa parte, amém? O lutador, quando ele vai para uma luta, ele não pensa assim, eu já sou faixa preta, já sei lutar, na hora da luta eu chego lá e faço o que eu já sei. Ele não pensa assim, eu sou bom no que eu faço, então eu vou chegar lá e vou vencer. Não! Ele se prepara, ele vai se condicionar fisicamente, ele vai se alimentar de maneira adequada, ele vai estudar o seu adversário, como ele luta, ele vai procurar melhorar, ele vai ouvir os seus mestres, ele vai afiar o seu jogo, ele vai se preparar mentalmente para poder encarar aquela situação, aquela luta, aquele desafio. Então, se você quer vencer na vida, e todos nós queremos vencer na vida, amém? Além de você orar, além de você crer nos propósitos de Deus e buscar conhecer o propósito de Deus para a sua vida, você precisa fazer a sua parte para poder alcançar a vitória. Se um exército tem que ir para uma guerra, não adianta eles ficarem só lá no quartel, não, vamos jogar ping-pong, ficarem jogando ping-pong o tempo inteiro, o dia inteiro, não sei o quê, vamos só varrer quartel, porque na hora que tiver que pegar no fuzil, meu amigo, aí o bicho pega. Então eles precisam fazer a parte deles também, se preparar para a batalha. Nós precisamos, para vencer, entender os propósitos de Deus, manter o foco no plano de Deus para a nossa vida, se nós queremos ser vitoriosos. Outra coisa que é importante entender é que Deus, Ele nos faz vencedores para que, através da nossa vitória, você perceba que você tem um Deus que te ama e cuida da sua vida. Deus, ao nos dar vitória, nos mostra que Ele é um Deus que se importa conosco e que cuida das nossas vidas, que escuta o nosso clamor. E nós precisamos aprender a perceber vitórias, não apenas nas grandes coisas, mas aprender a perceber vitória nas pequenas coisas que Deus vai fazendo no nosso dia a dia. A oportunidade de conversar com um filho, a oportunidade de ver o sol nascendo, a oportunidade que você tem de chegar em segurança na sua casa. Existem tantas vitórias que Deus está te dando ao longo do seu dia, mas você está querendo aquela vitória que ainda não chegou, e aí você fica frustrado porque aquela vitória você ainda não recebeu, quando Deus está a cada dia te dando 20 vitórias. E você não está sensível a perceber isso. Vitórias que vão servir de testemunho para as pessoas ao seu redor, que vão perceber que você serve a um Deus que ama você, que cuida de você, que se importa com você, e ao ver essa vitória acontecendo na sua vida, eles vão ver o poder de Deus na sua vida também. É claro que você tem méritos em muitas coisas que acontecem na sua vida. É claro que você tem que ficar feliz com os resultados que você conquistou com o seu esforço, mas lembre-se de sempre dar glória a Deus pelas vitórias na sua vida. O salmista fala: não foi o seu braço que lhe deu a vitória,
e sim a poderosa mão de Deus, o braço de Deus, a luz do seu rosto, porque Ele se agradou de você. Amém? Falei na semana passada sobre Amazias, que começou fazendo aquilo que era certo, e ele foi lutar contra os edomitas, e Deus falou com ele, vá lutar, e você vai vencer, e ele falou, olha, então eu vou contratar mais uns 100 mil aqui do exército de Israel, e Deus falou através do profeta, não leve esse povo, porque Deus não vai abençoar, vai você que eu sou contigo, e você vai vencer, e ele foi com Deus, e Deus deu a ele a vitória. Só que com a vitória que ele recebeu, ele se ensoberbeceu. E aí ele falou, já que eu venci os edomitas, agora eu vou lutar contra Israel. Era Judá lutando contra Israel. E Deus falou, não vá. O rei de Israel falou, não vamos lutar. Mas mesmo assim, cego pela sua soberba, pela sua obsessão, ele foi lutar e ele teve uma terrível derrota. Às vezes, num primeiro momento, nós oramos e buscamos a Deus, e Deus nos dá a vitória, mas daqui a pouco nós esquecemos de glorificar a Deus, tocamos o bumba meu boi, vamos lá, deixa Deus de lado, eu vou fazer o que eu quero, eu vou seguir os meus próprios instintos, e é aí que a gente começa a se dar mal. Deus deu vitória a Amazias, mas isso não impediu ele de depois não impediu ele de ter uma derrota terrível na sua vida. E você, muitas vezes, se você não ouvir a voz de Deus e seguir a sua própria vontade, você vai lidar com derrotas que não precisavam acontecer. Amém? Outras vão acontecer porque na vida a gente não só tem vitória, não, irmãos. A gente tem lutas, tem derrotas, tem situações difíceis, e a gente precisa entender e passar por essas situações que muitas vezes são provações que acontecem nas nossas vidas e que nos ensinam a depender de Deus. Às vezes é na derrota que nós mais aprendemos. Amém? Não é assim? Às vezes na vitória está tudo bem, a gente está feliz, está tudo fluindo. Mas é quando você passa por um revés, por uma situação difícil, que você vai aprender a depender de Deus, que você vai aprender a confiar em Deus, que você vai aprender a orar e estar aos pés do Senhor, que você vai se voltar para Deus, a depender do seu amor, encontrar abrigo na presença do Senhor. Às vezes isso só acontece quando a gente passa por uma derrota. Amém? Então, quando nós olhamos para todos esses aspectos da vitória, nós passamos a valorizar a vitória, a entender o seu significado nas nossas vidas. Resumindo aquilo que eu já falei, vitória é fruto de oração. Vencemos quando a vitória faz parte dos propósitos soberanos de Deus. Lutamos para ter vitória, precisamos nos esforçar para ter vitória. Mantemos o foco na palavra de Deus se queremos vencer. Percebemos o cuidado de Deus na nossa vida e testemunhamos através da nossa vitória o amor de Deus para as pessoas ao nosso redor. E precisamos tomar cuidado para não nos tornarmos soberbos quando somos vitoriosos e continuarmos dependendo de Deus. E talvez somar a isso aqui, na derrota a gente precisa também aprender a depender de Deus e saber lidar com as derrotas da vida também. Amém? 2 Crônicas. Agora vamos para o texto. 2 Crônicas, versículo 20. A gente vai ler esse texto em partes, é um texto grande, 30 versículos. Então, primeiro a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 12. 2 Crônicas 20. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo, uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor.
Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. E agora eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então nós vemos o inimigo vindo contra o povo de Deus, contra Josafá e o exército de Judá, os amonitas, os moabitas. O inimigo, meus irmãos, ele sempre virá contra nós. A palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a palavra também diz que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Talvez nós não estejamos enfrentando um inimigo numa guerra como Judá estava enfrentando aqui. Mas diante das nossas batalhas espirituais, nós precisamos também confiar no Senhor. Nós precisamos buscar a Ele. Qual foi a primeira atitude de Josafá diante das investidas do inimigo? Ele foi orar. Ele teve medo? Teve medo, sim. Ele recuou? Sim. Mas ele ficou ali desesperado, deprimido? Não. Josafá decidiu proclamar um jejum, buscar a Deus e se colocou em pé na casa de Deus para buscar o Senhor. Meu irmão, se você está enfrentando lutas e você quer vitória, você tem que orar, você tem que se colocar em pé, você tem que estar na casa de Deus, buscando com os seus irmãos vencer as suas batalhas. As nossas batalhas são conquistadas de joelho. As nossas batalhas são conquistadas na casa do Senhor. Você precisa crer, você precisa confiar em Deus. É nessa hora que a sua fé é provada. Mas muitas vezes, no primeiro problema que acontece, ao invés da pessoa vir para dentro da casa de Deus, ela vai para longe da casa de Deus. Meu irmão, nós cremos ou não cremos no Senhor? Nós cremos ou não cremos que dele vem a nossa vitória? Josafá creu, ele entrou na casa de Deus, ele orou, ele clamou na sua angústia, acreditando que Deus poderia livrá-lo dos seus inimigos. Ele não sabia o que fazer, mas ele colocou os seus olhos no Senhor. Meu irmão, se você quer ser um vencedor na sua vida, coloque os seus olhos em Deus. Olhe para os altos, para os montes, de onde te virá o socorro. O teu socorro vem do Senhor. Amém? Versículo 13. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaaziel disse: escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo,
Nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará ao ajudar em Jerusalém. Não tenham medo nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os judeus moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Amém? Eles estavam envolvidos. A gente vê no início do versículo 13 que os homens estavam lá, as mulheres estavam lá, as crianças estavam lá, todos no mesmo propósito. Irmãos, tem batalhas que nós vamos vencer quando nós nos unirmos como povo de Deus, para vencer essas batalhas, irmãos. Por isso que eu estou falando, vai ter uma atividade das crianças, todos nós estamos juntos para apoiar e para abençoar. Vai ter uma atividade dos adolescentes, nós estamos aqui orando e intercedendo para que Deus opere maravilhas na vida dos adolescentes. Vai ter um jejum, vamos todos jejuar. Vai ter um evangelismo, a igreja precisa estar junta, porque é na unidade do povo de Deus que nós vamos vencer as nossas guerras e as batalhas da nossa igreja. O Espírito do Senhor veio sobre a congregação, sobre a vida de um homem, a palavra de Deus foi falada ali, a igreja revestida do poder do Espírito Santo, e Deus falou, olha, essa batalha não é de vocês, essa batalha é do Senhor. Amém? Meu irmão, entregue a Deus as suas batalhas, e o Senhor vai guerrear por você. Isso não significa que você não tem que fazer a sua parte, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que compreender a vontade de Deus para a sua vida no meio daquela batalha, mas creia, nós temos um Deus que batalha por nós, Senhor dos Exércitos é o seu nome, meu irmão. E quando eles viram a mão de Deus poderosa, e quando eles tiveram certeza de que Deus estaria com eles, eles louvaram a Deus em voz alta. É por isso que nós falamos aqui, meu irmão, louve a Deus com todo o seu coração. Porque, meu irmão, quando nós nos posicionamos no louvor e adoramos a Deus em espírito e em verdade, quando nós colocamos nele a nossa confiança e cantamos com voz alta, meu irmão, isso é uma expressão de fé. E no meio da nossa batalha nós temos que ter uma expressão de fé, irmãos. Eles não louvaram a Deus, eles não oraram, Senhor, faz, se der, se não der, tudo bem. Eles não louvaram, o Senhor é bom, tal, sua misericórdia dura para sempre. Não, irmãos, eles entregaram tudo, eles deram o seu melhor, eles falaram com fé, eles falaram com confiança, eles falaram com atitude. Senhor, opera, Senhor, cura, em nome de Jesus, faz um milagre na minha vida. Senhor, eu estou aqui, eu estou de joelhos diante da tua presença, chorando e clamando pela vida do meu filho, faz um milagre na vida dele. É assim que a gente tem que se posicionar diante de Deus para vencer as nossas batalhas, irmãos. Com fé, crendo. Amém? Versículo 20. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram derrotados.
porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão, não havia nenhum sobrevivente. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo de tanto que havia. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado de Vale de Beraca até o dia de hoje. Então todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas e foram para onde? Foram para a casa do Senhor. Amém, irmãos? Quando eles venceram, eles não ficaram soberbos, eles não pensaram, não, vamos comemorar, vamos beber todas, tal. Eles foram para a casa do Senhor. Esse é o coração do verdadeiro crente, daquele que sabe que é o Senhor quem dá a ele vitória nas batalhas. Eles cantaram, deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Meu irmão, creia que Deus, a sua vitória vem do Senhor. Confie nele, coloque nele o seu coração. Amém? Salmo 44, salmo que nós lemos no início da mensagem, Salmo 44. Ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos, nossos pais nos contaram o que fizeste outrora em seus dias. Com a tua mão expulsaste as nações e estabeleceste os nossos pais, afligiste os povos e ampliaste o território de nossos pais. Pois não foi por sua espada que eles conquistaram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua mão poderosa e o teu braço, e a luz do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome pisamos sobre os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Amém, irmãos? A certeza de que a nossa vitória vem de Deus. A certeza de que Deus tem cuidado de nós durante toda a história da nossa vida. Quantas vezes Deus esteve presente na história da tua vida? Quantos testemunhos você pode dar de Deus cuidando de você? E agora você não vai crer de que Deus pode te fazer vencedor em nome de Jesus? Ele é um Deus que escuta a nossa oração. Ele é um Deus que se faz presente na nossa vida. Pessoas que lidaram com enfermidades venceram. Pessoas que lidaram com problemas familiares foram vencedoras. Pessoas que chegaram espiritualmente mortas, fracassadas à igreja e foram restauradas. Nós temos um Deus que é um Deus de vitória, irmãos. O nosso Deus é um Deus de vitória. Mas nós precisamos reconhecer que não é pela nossa própria força que nós vamos vencer. A nossa vitória vem das mãos poderosas do Senhor. O salmista reconheceu isso. Eu não confio no meu arco. Não é a minha espada que me salva. Por isso eu sempre louvarei o nome do Senhor. Amém? Se cheguei até aqui, é porque Deus me sustentou. Se eu estou de pé para trabalhar, é porque Deus tem me sustentado. Se eu faço alguma coisa e ajuda a vida de alguém, é porque Deus tem me dado essa oportunidade. Reconheça a mão de Deus em cada vitória na sua vida. A mão poderosa de Deus. Amém?
E quando nós então olhamos para todas essas vitórias que o Senhor deu ao seu povo, e quando nós olhamos para todas essas vitórias que Deus deu ao seu povo na história desse povo, lá em Abraão, nos patriarcas, lá em Moisés, depois Josué, Deus foi com Josué e eles entraram na terra da promessa. Deus levantou juízes que venceram batalhas. Deus levantou Davi e através de Davi Deus fez uma obra tremenda. Deus esteve com os reis, aqueles que se aproximaram do Senhor, como Josafá, e deu a eles vitória nas batalhas. Nós vemos que em todas essas vitórias há um elemento marcante, que é a salvação. Deus é um Deus que salva o seu povo. Ele salvou o seu povo da escravidão no Egito. Ele levou esse povo para a terra prometida, ele salvou esse povo do ataque dos seus adversários, ele salvou esse povo de exércitos mais numerosos do que eles. Isso nos leva a entender que a maior vitória que nós podemos receber na nossa vida é a nossa salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15. O problema de muitas igrejas é que elas param aqui, falando que você vai ter vitória, que tudo vai... derrota não é para crente, coisas parecidas. Ou enfatizando as vitórias na sua vida material, a sua vitória nos seus problemas familiares. Mas, meu irmão, a maior vitória que nós temos é a nossa salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode perder o que for, ainda que você perca o mundo inteiro. Se você vencer em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. 1 Coríntios 15, 51. Eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Aleluia! A maior vitória que nós temos, meus irmãos, na nossa vida, a maior vitória que nós temos como filhos de Deus, é a vitória que Cristo tem para nós. É a vitória sobre a morte, é a vitória sobre o inferno, é a vitória sobre os medos, é a vitória sobre as angústias, é a vitória que nos leva a entender que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ainda que eu tenha que enfrentar lutas e dificuldades e lidar com derrotas na minha vida, o dia que esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e aqueles que eram considerados perdedores para o mundo, eles assentarem na mesa do Cordeiro, irmãos, aí vai ser a vitória do povo de Deus. E nós vamos comemorar, tragada foi a morte pela vitória. E nós vamos cantar, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O pecado já não terá mais domínio sobre nós, porque Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Essa é a maior vitória que o crente pode ter na sua vida.
Portanto, meus irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Continuem servindo o Senhor, porque Ele tem algo maravilhoso preparado para aqueles que o amam. Nós somos vencedores, nós vamos vencer a morte em Cristo Jesus. Essa é a vitória do povo de Deus. 1 João, abra lá a sua Bíblia em 1 João. 1 João, capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Esses são os vencedores, aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a vitória que vence o mundo. A maior vitória das nossas vidas. Nenhuma outra vitória será comparada a essa. Carro, casa, emprego, filhos, primeiro lugar em alguma coisa, ser reconhecido no seu ambiente de trabalho, na sua família. Nada se compara à sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se você tem fé de que Jesus é o Filho de Deus, eu quero dizer para você que eu nem preciso profetizar vitória na tua vida. Você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque você é um homem de fé, porque você é uma mulher de fé, e você tem a fé que vence o mundo. Quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? É isso que nos torna mais do que vencedores. O mundo não pode te dar essa vitória, meu irmão. Só Jesus pode te dar essa vitória. Quando Ele coloca fé no seu coração, quando você nasce de novo, quando Ele transforma a sua vida, Ele te torna então mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Talvez você tenha conseguido um carro, talvez você tenha tido outras vitórias na sua vida, mas se você não entregar a Ele o seu coração, se você não nascer de novo, você ainda será um derrotado. Tem muitas pessoas por aí no mundo que são vitoriosas em muitos aspectos da sua vida, mas na verdade, na vida espiritual, são derrotados. Mas você não, você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. A visão cristã de vitória, ela tem que ser diferente da visão do mundo de vitória. Amém? Por isso, quando nós falamos sobre vitória na igreja, o aspecto que mostra que nós somos vitoriosos não pode ser o carro novo que você comprou, não pode ser a casa que você conseguiu construir, não pode ser a roupa que você está vestindo. O que faz de nós vitoriosos é porque nós agora somos filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós temos aquele texto de Lázaro e o rico. Quem é vitorioso naquela situação? Lázaro, nessa vida, estava lá, cheio de chagas, comendo coisas do lixo, vivendo de esmola. E o rico vivendo, gozando a sua vida, né, sem se preocupar com nada, até que veio o fim para os dois. E um foi para o seio de Abraão, Lázaro foi para o seio de Abraão, e o rico foi para o inferno. Então, meus irmãos, quem é o vitorioso? Aquele que tinha tudo nessa vida, ou aquele que não tinha nada nessa vida, mas herdou a vida eterna? Quem é o vitorioso no reino de Deus? A nossa visão sobre vitória e derrota precisa ser diferente, irmão. Romanos, abra lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Romanos, capítulo 8, versículo 31. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus! Nós somos mais do que vencedores, porque nada nos separa do amor de Deus. O amor de Deus é derramado poderosamente sobre as nossas vidas. Ele nos deu o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Nada nos separará do amor de Deus. É por isso que nós somos mais do que vencedores. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Tudo o que você necessita, Deus sabe, meu irmão. Deus cuida de você. Deus deu o seu próprio Filho por amor a você. E agora você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você precisa se sentir vitorioso, meu irmão. Você se sente vitorioso nessa noite? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Nós somos vitoriosos. O povo de Deus é um povo de vitória. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes, nada pode nos separar do amor de Deus. Meu irmão, o que é isso? Se isso não é vitória, o que mais é vitória, irmãos? Nada te separa do amor de Deus. Se isso não é vitória, o que mais é vitória? Você é uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós estamos estudando as cartas do Apocalipse, né? O Apocalipse e as cartas que estão ali contidas no capítulo 2 e no capítulo 3. E todas essas cartas, elas trazem, né, coisas que as igrejas precisam melhorar, coisas que as igrejas estão fazendo bem. E ela traz uma palavra para aqueles que vencerem. Eu tenho coisas que eu preciso melhorar, e tem coisas que talvez eu esteja fazendo bem, mas o importante é que no final de todas essas coisas, você seja vencedor. E se você for vencedor, Deus tem promessas para a tua vida. Apocalipse 2, para a gente terminar. Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Meu irmão, você vai se alimentar da árvore da vida. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Você vai receber essa pedrinha, meu irmão, essa pedrinha branca. Versículo 26. Ao vencedor que guarda até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Capítulo 3, versículo 5. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 12. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo está dizendo, você é vencedor. Amém? Creia nisso.
Creia nisso, você é vencedor em Cristo Jesus. O que é vitória para você? A vitória que Deus tem a oferecer para nós, ela tem muito mais a ver com o reino de Deus do que com as coisas que nós podemos conquistar nesse mundo. Tem mais a ver com perseverar do que com um passe de mágica, tudo fica bom na nossa vida. Tem mais a ver com a cruz do que com o nosso próprio ego. A vitória que Deus tem para nós é a vitória do Cordeiro de Deus. É essa vitória que eu quero na minha vida, amém? É essa vitória que você quer também? Então vamos ficar em pé. Glória a Deus. Todos nós queremos vencer em muitos aspectos na nossa vida. Mas que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Os músicos,